E nem sempre as coisas são o que elas parecem ser, e quando a gente pensa que a reunião vai ser de um jeito, ela pode acabar saindo de um jeito completamente diferente, não é mesmo, Dudu? Oi, eu sou o Caio Freitas, diretor de novos negócios do Mosquite CRM. Eu sou Eduardo Rodrigues e se a sua apresentação de Inside Sales é extremamente técnica, saiba de uma coisa, a pessoa do outro lado provavelmente dormiu. Esses momentos de silêncio. Sim, tô entendendo. Ele tá falando Kaiowá, né? Você entende, Leonardo? Kaiowá. Quando a gente vai fazer uma reunião Inside, a gente tem que ter o máximo de atenção da pessoa do outro lado. Tem que ser dinâmico, tem que trazer novas informações, tem que prender a atenção dessa pessoa para conseguir o melhor resultado possível e fazer uma aproximação do que seria a reunião via Field. Só que no Field, a gente vai tocando conforme a banda toca. É muito mais uma jam session ali. Você vai tocando conforme os outros estão tocando do que, de repente, uma orquestra com uma pauta, com um processo mais ensaiado e planejado em seguir determinados passos. Então, no Inside, você tem que olhar para passos específicos e garantir que eles estão sendo seguidos, porque senão você pode perder a atenção da lead e aí descambar para uma coisa que você não quer, que é falta de venda. É que no final das contas, na reunião presencial, tu tá o tempo inteiro olhando para a pessoa do outro lado. Tu tá o tempo inteiro entendendo gestos ou insatisfações ou qualquer coisa nesse sentido. Quando a gente fala de Inside Sales, não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar com a câmera aberta e o tempo inteiro todo mundo estar se olhando. Até porque em dado momento, vai querer compartilhar a tua tela, vai querer mostrar algumas coisas ali de apresentação, de PowerPoint, ou o que quer que seja a ferramenta, mas não é o tempo inteiro olhando o olho no olho. Então a gente tem que seguir algumas premissas quando a gente vai fazer Inside Sales, para garantir, como o Caio falou, que a pessoa está o tempo inteiro do outro lado conectada contigo e entendendo o que tu tá falando. Né? Nem sempre eu sou tão interessante quanto as notificações do WhatsApp, do Instagram, do chat da empresa que ficam quase tocando. Então eu tenho que mostrar justamente algumas coisas para aprender e chamar atenção. Então, umas boas práticas aí no meio do Inside é ter 2 monitores, a gente já falou disso em outros assuntos, em outros tocos sinos, 2 monitores, porque um é o que o cliente está vendo de um lado e o outro você está vendo coisas, o site do cara aberto, teu CRM aberto, as anotações que você deixou, qualquer coisa que você precise para a própria o slide que você vai mostrar como próximo passo, o seu demo do produto que você vai mostrar, já deixa isso ali preparado para parecer que você veio mais pronto mesmo, não ter aquele gap de só um momento aqui enquanto eu tô abrindo o site. Perfeito, e não só isso, o tempo inteiro a pessoa pode estar te trazendo informações que às vezes ou tu não conhece, ou qualquer coisa nesse sentido, que faz muito sentido ter um segundo monitor para tu fazer uma busca rápida no Google, entender que linguagem que ela tá falando, facilitar o rapport. O rapport ele é muito importante, porque se tu não tá lá na frente da pessoa, ela vai ter que se conectar e relacionar contigo de algumas outras maneiras. Mas então, Caio, eu vou te fazer uma pergunta. Agora eu preciso então fazer uma apresentação. Como é que eu posso seguir a lógica dela? Como é que eu devo olhar para essa apresentação? Por onde que eu devo passar? A gente até já fez um talk sino sobre storytelling, recomendo que você assista lá, a gente vai botar o link por aqui, mas quando você fala de storytelling, você está seguindo uma lógica de história, uma lógica de apresentação também. Então você ter momentos muito nítidos e garantir que esses momentos foram passados e o cliente sentiu o que você precisava que ele sentisse para você avançar para a próxima etapa. Então tranque esses momentos dentro da sua lógica de apresentação. Sei lá, você começa se apresentando, criando rapport, criando um elo, depois você vai mostrar como a situação está hoje, que não está muito boa, um mundo normal ali, o que está acontecendo nesse mundo, e depois você vai trazer ele para o extraordinário, vai chamar ele para a aventura, chamando, olha cara, agora tem uma nova coisa, é a minha solução, o meu produto, e aí você chamou ele, vai desenvolver essa conversa para chegar no clímax, que é justamente ele usando seu produto, se vendo utilizando esse produto. É que uma ótima forma de começar a abordar isso numa reunião, para não parecer chato, ficar falando de muita coisa ou tentando elevar o próprio ego, olha como a nossa empresa é ótima, às vezes vale a pena contar um pouco da história de um cliente que vocês tenham, que quando se vende uma solução, provavelmente tu conseguiu resolver alguma coisa, se esse cliente ainda tá te pagando de alguma forma. Então explicar um pouco de como é que tu conheceu aquele cliente, como é que ele tava naquele certo momento onde vocês se conheceram, quais os problemas que ele tava passando. Só que essas histórias, elas têm que ter nomes, elas têm que ter data, elas têm que fazer sentido, a pessoa tem que conseguir imaginar isso acontecendo no outro lado e o mais importante, se relacionar com essa história. Então quando a gente começa a falar de um cliente que ele estava num certo momento com certos problemas e como junto com a empresa, com a solução de
vocês eles conseguiram melhorar aquele ponto em específico, é muito mais fácil da pessoa se relacionar com aquela história e conseguir enxergar a solução funcionando dentro da realidade dela. Eu vou chegar a fazer uma reunião em Inside Sales, eu não vou começar mostrando logo de cara meu produto. Ah, então tá, oi, tudo bom? Eu sou o Caio, esse aqui é o meu sistema, olha aqui e tal. Não, isso é chato pra cacete. Olha, ele é programado em Blags. Porra, chato. Eu vou colocar coisas que tragam uma informação real e que primeiro criem esse rapport. Deixa eu entender a tua realidade primeiro, vou fazer perguntas pertinentes para conseguir colocar meu produto dentro da realidade da lead. Não vou ficar falando de características técnicas. Até no nosso Instagram, no Instagram do Mosquite, Mosquite CRM, você vai encontrar nos destaques lá, tem uma dica que eu fiz, eu desenhei num papelzinho ali como é que eu monto o meu planejamento da reunião, que dados que eu escrevo numa folha. Tá lá nos destaques, é só procurar como Inside Sales, e aí você vai encontrar lá dica Inside Sales, vai encontrar lá como é que eu monto esse papelzinho antes do rolê, tá fácil de ver. Perfeito, e depois que conseguiu mostrar como é que vocês foram relevantes em algum outro case e a pessoa se relacionou com isso, é muito mais fácil abordar sobre a solução, mas ainda não é a parte técnica, ainda não é a parte maçante necessariamente, é fazer mostrar como aquilo se adapta para a realidade da pessoa. Gente, em Inside Sales e em Field Sales, aonde for, se a pessoa ela não consegue se enxergar utilizando o produto, a solução, o serviço, o que quer que seja que você está vendendo, ela não vai comprar. Fica distante da realidade dela, então ela precisa se ver utilizando aquilo no dia a dia dela, na realidade dela, dentro dos problemas que ela tem. Exatamente. Quanto mais você focar na sua força de vendas e no seu processo, aonde que vende mesmo, onde é que você fez a venda, não é no field, não é na hora de apertar a mão, você fez a venda mostrando alguma coisa diferente pro seu cliente que fez ele ter esse interesse. Descobre o que é isso e aplica isso da melhor maneira possível dentro de casa, sem sair pra rua, sem pegar trânsito, sem ter que ficar pagando passagem de avião, sem ter que ficar dormindo em hotéis horríveis. Hotéis horríveis, isso aí pra quem faz venda presencial sabe bem do que a gente tá falando, gente. Posso? Juntos? Mano, e falando em hotel horrível, barbaridade. Ah, meu. Tu lembra aquele que a gente ficou no aquela vez? Tinha, assim, secreções. É esse aí, bom. Aquela marca de giz do corpo da pessoa. Graças a Deus existe Inside Sales hoje em dia.